Senhora presidente, eu ocupo a tribuna, deputado Valdec Carneiro, Pedro Augusto, doutor Giulianelli, os deputados ali da bancada do PSDB, Luiz Paulo, Osório e Lucinha, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, para fazer uma proposta, senhora presidente. Porque todos estão se pronunciando em cima da fala do presidente de direito e de fato da casa, porque o deputado Pisciani, publicamente tratando da sua saúde, mesmo cuidando da sua saúde, não abdicou de presidir a casa. Quem, inclusive, organiza, direciona o funcionamento da casa e da pauta é o deputado Pisciani. Tanto que, quando teve uma votação central para o governo, mesmo com os problemas de saúde, ele sentou na cadeira de presidente, presidiu. Então, é natural, é correto que todos, em cima da fala do deputado Pisciani, que coloca essa alternativa impeachment ou intervenção, queiram debater. Mas as sinalizações de que essa casa precisa debater com muito mais profundidade, e não só debater, se posicionar com relação ao quadro do Estado, já vem colocada há mais tempo. Eu digo aqui, deputado Giulianelli, não foi uma fala com tanta contundência, mas o vice-governador do Estado, também uma figura pública antiga, já foi ministro de Estado, já foi senador, colocou um artigo no jornal de grande circulação e enviou a cópia desse artigo para todos os gabinetes de deputados, com uma posição em 80% dissonante com a posição que o governo do qual ele faz parte toma conta. Parecia, se tirasse ali a assinatura e o primeiro parágrafo, parecia um texto escrito por um deputado de oposição na casa, porque ali está dito que a solução para o quadro da crise econômica do Rio de Janeiro não passa, embora ele considere importante, pelas medidas do plano de recuperação fiscal, mas passa por mudar a cobrança do ICMS, do petróleo que hoje é feito no destino, passando para a origem, mas passa por cobrar com mais firmeza as compensações da Lei Candir. E ele foi mais longe, ele disse que tem que discutir, inclusive, a alteração da divisão do Fundo de Participação do Estado, porque ele considera que o Rio está discriminado. Então, parece um troço que está virando de cabeça para baixo. Exatamente o partido político, ou os partidos políticos, como é o caso do PMDB e do próprio PP, que dão sustentação ao governo estadual, que aqui propõem e votam medidas que arrebentam ainda mais com os servidores públicos, aumentaram, por exemplo, a alíquota previdenciária de 11% para 14%, aprovaram aqui a alienação das ações da SEDAI, mesmo eles agora reconhecem publicamente que todas essas medidas aumentam o desespero da população do Rio de Janeiro e não equacionam em nada a crise do Rio de Janeiro. Mas eu acho, senhora presidente, que é pouco, deputada Lucinha, os deputados dos partidos de oposição ocuparem a tribuna e cobrarem esclarecimento. Cabe aos deputados e deputadas de oposição se posicionarem, propondo o que acham mais adequado para o Rio. Passou da hora de a gente simplesmente negar e votar contra o que é proposto pelo governo do Estado. Negar e votar contra a privatização da SEDAI. Negar e votar contra o aumento da alíquota de 11% a 14%. Nós precisamos ir aos atores importantes do Estado do Rio de Janeiro e a população, colocando o que a gente tem de proposta para efetivamente equacionar a crise do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, acho um absurdo que num quadro de crise como esse, os empresários de transporte continuem se beneficiando de um artigo da Constituição do Estado que dá a eles o monopólio da comercialização do Vale Transporte, deputada Lucinha.
O Estado deveria ele assumir diretamente isso, melhorando a questão para os trabalhadores e buscando receita para o Estado. É um absurdo que o bilhete único seja operacionalizado pela FETransport. O Estado paga a FETransport, a Rio Par, para administrar um sistema que é dele, de um programa dele, e que devia estar gerando dinheiro para ele. E nós devíamos fazer um movimento que relacionasse. Aliás, a bancada do Partido dos Trabalhadores pretende, a semana que vem, sem de forma nenhuma se pretender dona da verdade, sem de forma nenhuma achar que as propostas que a gente vai apresentar são exclusivamente delas, é fruto de uma discussão de muita gente, pretende, a semana que vem, apresentar um documento com um conjunto de propostas relacionadas a tirar o Rio de Janeiro da crise. E o que eu queria aqui propor publicamente é que os deputados de oposição, os partidos que são oposição ao governo do Estado, o deputado Júnior Mendes, sem abrir mão de forma nenhuma das suas especificidades, das suas diferenças, se sentem, se reúnam, debatam profundamente, de forma articulada e coletiva, o quadro do Rio de Janeiro e tentem construir uma pauta comum de enfrentamento da crise. Está claro, são os próprios representantes do governo que a gente já passou da hora de ser mais firme com o governo golpista Temer, que só põe o pé no pescoço do Rio de Janeiro e agrava a situação de desespero do Rio de Janeiro, e ele tem responsabilidade de colocar recursos aqui. Cadê a obra do Comperge, que podia ser retomada mesmo parcialmente, gerando empregos? Cadê a medida que ele tomou, alterando as medidas que exigiam conteúdo nacional em vários aspectos de contratação da Petrobras, que são fundamentais para o setor naval aqui do Rio de Janeiro? E as próprias questões que estão mais faladas aqui, elas vão em ritmo de tartaruga, porque o governo federal não tem vontade política, não tem interesse que elas sejam implementadas. Então eu ocupo a tribuna, senhora presidente, para dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores, que é uma bancada pequena aqui nessa casa, nesse momento ela é composta de 3 deputados, pretende apresentar ao debate, na próxima semana, um conjunto de propostas que entendemos serem fundamentais para efetivamente buscar tirar o Estado do Rio de Janeiro da crise, mas na ótica dos trabalhadores, deputada Lucinha, na ótica dos interesses da população da Zona Oeste, que sofre e que Vossa Excelência conhece bem. E a segunda questão é que nós estamos dirigindo diretamente aos partidos que se colocam como de oposição ao Estado. Deputado Julianelli, da Rede, deputada enfermeira Rejane, do PCdoB, os deputados do PSOL, os deputados do PSDB, que têm se colocado, mesmo apoiando o governo federal, mas contrário às medidas do governo estadual, deputados isoladamente de várias bancadas, que têm votado contra as propostas do governo. Nós entendemos que seria importante que todas essas bancadas, o PDT, do deputado Júlio Mendes, do deputado Luiz Martins, da deputada Cidinha Campos, uma das maiores bancadas da casa, seria importante, nós temos responsabilidade em levar a população de forma mais clara, mais coletiva, as proposições com algum nível maior de articulação que nós entendemos. Porque não será esse governo do Estado e os partidos que lhe dão sustentação, mesmo agora reconhecendo que várias proposições da oposição que são as proposições que vão assumir, porque eles estão presos de forma umbilical ao governo golpista Temer. Eu não entendo se o governo do Estado, o vice-governador, por exemplo, é a favor de que o ICMS do petróleo passe a ser cobrado na origem, por que não se dirigem à população, não buscam os atores que têm articulação com eles, para se discutir? Não venham com a história dizer que é muito difícil, tudo é difícil, mas mais difícil é continuar vendo a situação do Estado do Rio de Janeiro se agravando cada vez mais, o desespero aumentando, a população de rua aumentando,
alguns indicadores de saúde piorando a olhos vistos, como a questão de tuberculose. O desemprego está crescendo no país, mas é preciso que a gente diga o seguinte: está crescendo mais no estado do Rio de Janeiro. O número de perda de vagas formais de trabalho tem decrescido, tem sido queimado muito mais no estado do Rio de Janeiro do que em outras unidades da federação. Implica que tem questões da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria concluir, senhora presidente, dizendo o seguinte: está aqui, em nome da liderança do PT, sugerindo, colocando ao debate a necessidade de que os partidos de oposição com representação na casa busquem se reunir de forma articulada. Pode ser que dessa reunião saiam algumas coisas e não saiam outras. Nenhum partido vai impor camisa de força nem ditar nada a outro. É um debate democrático, é um debate respeitoso. Mas não dá simplesmente para a gente ocupar a tribuna e cobrar de quem quer que seja que esteja se pronunciando publicamente e que esteja vinculado ao Estado. Não se pronunciando publicamente, mas é preciso que nós nos pronunciemos publicamente de forma articulada, de forma coletiva. Partidos políticos que têm representação nessa casa e que são de oposição, principalmente aqui no Estado e no Brasil, têm expressão também e responsabilidade com a sociedade de todos eles: o PT, o PDT, o PSOL, a Rede, o PCdoB. E eu acho que a sociedade até esperaria de todos nós uma preocupação maior em que houvesse articulação. Então, eu levanto esse debate aos colegas, né? Semana que vem apresentaremos à população um conjunto de propostas ao debate, repito, propostas ao debate, com medidas de relação com a União, com medidas relacionadas ao transporte, de enfrentamento aos barões de transporte, com medidas de cobrança de retomada de algumas obras públicas fundamentais. Conclua, deputado. Eu concluo, senhora presidente. Medidas que nós achamos que são as medidas efetivas para enfrentar a crise do Rio de Janeiro. Mas, acima dessa proposta, o que eu estou aqui sugerindo e propondo como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores da Casa é que nós promovêssemos o encontro com todas as bancadas de partidos de oposição para tentarmos discutir uma posição comum de enfrentamento à crise do Rio de Janeiro.